Olá, sejam bem-vindos ao 14º episódio do Vida e Teologia Podcast. Aqui o compromisso é tornar a teologia acessível e prática para todos, com o objetivo de abençoar e encorajar cada um a servir a Cristo com alegria e propósito, por meio de uma teologia simples e intencional, para que possamos aplicá-la em nossas vidas cotidianas e glorificar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Hoje o bate-papo é muito especial. Vamos explorar um tema muito interessante: a conexão entre a poesia, música, teologia e pregação na vida da igreja. Como cada um desses dons concedidos por Deus se une em uma obra de arte em prol da adoração e proclamação do Evangelho. Veremos como a poesia se une com a teologia, a música com a mensagem e a pregação com os versos. Como tudo isso coopera para o bem da igreja e a sua missão. Muito bem, neste clima, deixando-nos levar pelas rimas e cores alegres e vivas de Deus, enxergamos que cada um de nós, nas mãos do tapeceiro, é uma parte importante da tapeçaria divina. E se nós olharmos do avesso, não conseguimos imaginar o desfecho, mas sabemos que tudo se explica e se encaixa para cooperar conosco e para o nosso bem. Portanto, prepare-se para inspirar com histórias e perspectivas sobre o poder da poesia, da música, da teologia e pregação na vida da igreja. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o pastor, a música e a igreja. Como o pastor, a música, a teologia e a pregação se conectam com a vida da igreja e a sua missão. Por isso, vamos tratar deste assunto em ritmo de poemas e canções que a Deus foram escritos. Recebo alguém muito querido e especial, que foi agraciado com o dom de fazer com que a poesia se una com a teologia, a música com a mensagem e a pregação com versos de louvor. Isto é uma das grandes marcas dos seus mais de 40 anos de ministério. Bom, sem mais delongas, vou apresentar o convidado. Ele é pastor presbiteriano, doutor em teologia, músico, compositor. Provavelmente muitas das músicas que você canta na igreja foram compostas por este pastor. Hoje ele é pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Utinga, em Santo André. E em 2000, plantou aqui em Campinas a Shalom, Igreja Evangélica da Paz, hoje conhecida como Igreja Presbiteriana Shalom. Será uma conversa para dividir histórias e experiências. Pastor Edilson, que alegria poder receber você aqui nesse episódio e juntos dividir mais uma história e experiências, ainda mais sobre esse tema tão gostoso e relevante. Seja bem-vindo. Minha gratidão a Deus por estar aqui participando com você, Daniel, do Vida e Teologia. Primeiramente, uma surpresa, né? Saber que tanta gente se interessa por teologia no século XXI. É o século da mídia, o século da informática, né? E alguém ainda se interessar por teologia. Isso é realmente um milagre, né? Mas eu fico feliz por esse convite, até porque me dá a oportunidade de rever algumas coisas da minha vida, né? Então eu espero que esse tempo seja proveitoso para todos. Legal. Né? Para todos. Legal. Eu sempre gosto de começar as conversas falando a respeito do chamado. Deus age de forma criativa e soberana em chamar pessoas para servi-lo dentro do ministério pastoral. Como é que você descobriu o seu chamado? Foi influência do seu pai? E ao mesmo tempo você tem também um chamado para a música. O quanto a música influencia no seu chamado pastoral? Como é que você começou também nessa jornada musical a compor músicas? E nesses 40 anos, você ainda se lembra qual foi a sua primeira composição? Lembro sim. É tão ruim que eu lembro. Mas eu tinha 13 anos, né? Não, na verdade, assim, eu olhando para trás, eu vejo como Deus foi generoso. Porque eu nunca
Eu nunca sonhei na minha infância em ser pastor, embora meu pai tenha sido uma referência na minha vida, no pastorado, né? Foi meu professor, meu mestre, mas eu nunca sonhei. Eu sempre quis ser aviador. Quando eu era menino, quando eu tinha 7 anos, eu tinha um amigo cujo pai era piloto da aeronáutica e ele era professor, ele era instrutor de voo, e no sábado ele nos levava para o aeroclube e no final do dia ou no início do dia ele sempre nos levava para dar um voo no avião do Paulistinha, que era o avião de escola, né? E uma criança que tem uma experiência dessa aos 7 anos, realmente o avião marca para sempre a vida. Eu sempre imaginei ser piloto. E eu me lembro que Deus foi tão generoso que Ele me deu 3 oportunidades, né, de me preparar para isso. A primeira foi quando eu cheguei a São Paulo, nos anos 70, 73, 74. Tinha um concurso da Academia Brasileira de Aviação, na Força Aérea. Em Pirassununga eu fiz a minha inscrição e tinha que fazer uma prova para entrar no ginásio lá e já fazer a escola de cadetes. Por uma razão que eu absolutamente não sei, eu não fui. Continuei fazendo o ginásio lá perto de casa mesmo. Aí, anos depois, uma família nós fomos criados em Manaus e uns amigos de lá, era como se fossem meus irmãos. Eles vieram aqui, sabendo do meu desejo, propuseram que eu voltasse para Manaus para morar com eles e tirar o piloto privado lá, depois ingressar numa companhia aérea. Ir para a casa deles era como ir para a minha casa. Então, por uma razão que eu também não sei explicar, eu não fui. Quando eu já estava no seminário, eu recebi a visita de um pastor chamado Eldon, que era, na época, o presidente de Asas de Socorro. Ele foi muito amigo do meu pai nos anos 50, trabalharam juntos, e eu escrevi para ele dizendo que eu tinha esse desejo. Ele foi à minha casa e disse: olha, Edilson, vá para Asas de Socorro e você vai ficar na minha casa, no quarto do meu filho. A nossa organização prepara pilotos assim com muita propriedade, até porque eles trabalham na região amazônica, uma região muito difícil, muito complexa, perigosa. Então, nossos pilotos são preparados da melhor maneira possível e tudo. Aí eu perguntei para ele se eu podia pregar. Ele deu uma risada assim, disse: olha, Edilson, nós preparamos pilotos que transportam pastores, mas nós não somos uma igreja, não somos um seminário. Enfim, então essa foi sempre o meu desejo, mas e Deus foi tão cavalheiro que Ele me deu a oportunidade. Tá bom, você quer, eu te dou. Agora, o chamado para o ministério foi uma experiência que eu tive viajando com uma das equipes, a primeira equipe de Vencedores por Cristo. Eu tinha 17 anos. Aliás, eu tinha acho que 16 para 17 anos. E eu viajei para Belo Horizonte. E num dos cultos, o Jaime Kemp, que era o líder do grupo, me pediu para eu fazer uma meditação. Sempre um participante tinha essa oportunidade. Eu estudei o dia inteiro para aquela oportunidade e levei uma mensagem. E quando terminou a minha meditação, eu fiz um apelo, como o Jaime ouviu o Jaime fazer toda vez, né? Mas, naquele dia, ninguém se converteu. E olha que o pessoal fazia fila para se converter com um trabalho de Vencedores por Cristo, né? Mas naquele dia, ninguém se converteu. E eu me lembro que eu fiquei muito triste com isso, muito assim... eu era jovem, eu me senti humilhado, porque imagina, né, ninguém se converter no sermão seu. E eu estava guardando a guitarra, porque eu tocava guitarra no grupo. E eu me lembro muito bem quando Satanás veio no meu ouvido e falou assim: tá vendo? Por hoje dá para você saber que ser pastor é a única coisa para a qual você não dá. Nunca pense em ser pastor na vida.
Bem, eu fiquei quieto ali, porque realmente tinha sido um fracasso mesmo, né? Mas quando eu terminei de guardar a guitarra, um colega que estava nos convidando para tocar, foi até o palco, onde a gente tinha acabado de fazer a apresentação, e disse: olha, Edilson, tem uns garotos lá atrás querendo falar com você. Aí eu desci do palco, caminhei assim, era um colégio, era um salão nobre de um colégio, e cheguei lá no hall, tinha 4 adolescentes. Aí eles me chamaram, eu falei: vocês querem falar comigo? Eles disseram sim. Aí eles disseram assim: ô tio, eu tinha 16 anos. Ô tio, olha, a gente até queria aceitar Jesus, mas a gente não queria ir lá na frente, não. A gente não pode aceitar aqui atrás, não. Eu falei: claro que pode. E aí eu orei com eles, né, ajudando-os a entregar a vida a Cristo. E quando eu levantei, o Espírito Santo disse: eu estou te chamando. Não dá bola para o Satanás, não, o que ele falou, porque eu estou chamando você. Então, essa foi uma experiência muito marcante para mim. Quando eu voltei de lá, eu já sabia que eu ia para o seminário. Quando eu terminei o colegial, na época, né, era o ensino médio, aí eu fiz a matrícula no seminário e fui. E eu já tinha uma semana de aula quando o pastor Eldo foi à minha casa. Ele era presidente de Asa de Socorro. Então, digamos assim, Deus sempre foi cavalheiro. Ele disse assim: tá bom, você quer, eu te dou uma oportunidade, mas eu não fui. Então, eu acredito que realmente o chamado para o ministério já era uma coisa mesmo antes do meu nascimento. Embora a música tenha vindo muito antes. Na verdade, eu adaptei o ministério pastoral, o ministério de música, porque eu fui músico antes de ter o chamado para o ministério, né? E as duas coisas, claro que eu não tive, vamos dizer, uma carreira como músico, cantor, né, ou compositor. Eu não tive uma carreira porque o ministério pastoral exige uma dedicação, exige que você fique num lugar. Eu não poderia ficar viajando, saindo para todo lugar, né? Então, nesse sentido, o lado de compositor e, digamos assim, o lado artista no sentido assim de você servir a igreja, servir a comunidade com aquela arte que você faz, né? Esse lado eu não pude desenvolver porque o pastorado me fixava no lugar. Não é que eu estou arrependido, mas com certeza não dá para fazer as duas coisas, né? Por outro lado, eu acho que eu ganhei porque eu pude desenvolver o meu trabalho musical na igreja local. Então eu escrevi muitas coisas. Por causa da igreja local, eu escrevi músicas de casamento, para os casamentos que fazia, músicas de conferências missionárias, músicas que se usava no culto para diversas coisas, enfim. Então, um completou o outro, eu acho. Legal. E dentro desse seu processo de compor músicas, que você fala de compor dentro da comunidade local, existem algumas situações inusitadas nas quais você compôs música, né? E eu tenho recordação de pelo menos 3 situações delas, da qual eu estava presente. A primeira, não sei se você lembra, a gente estava na primeira IPI e nós fomos para um casamento em Curitiba, se eu não me engano, não me falha a memória, era o casamento do Heleno. Não foi. Nivaldo e Peraí, que já vai vir o nome dele, mas não era o Heleno. Não. Mas nós fomos num casamento em Curitiba. Isso, foi lá. E aí a gente saiu para poder fazer um passeio e você acabou ficando trancado dentro do quarto. Fiquei mesmo. A segunda situação, que você mesmo já contou há algum tempo atrás, que você estava se dirigindo para um casamento e no caminho você... esqueci que eu tenho que fazer uma música. Não, na verdade foi o seguinte, o casal chamava-se Jair e Flora, eles eram da Shalom, aliás, eles eram da Filadélfia, que foi a minha primeira igreja lá em Santo André. E eu fiz o acompanhamento, eles iam casar, eu fiz acompanhamento deles e tal, e no aconselhamento eles me pediram, porque eles sabiam que eu sempre fazia. Pastor, você não faz uma para nós? Faço. Acontece que
houve algumas situações naquela ocasião que me fizeram... acho que foi a época do acidente com o olho da Amanda. Então, aquilo tomou um pouco da nossa atenção e eu esqueci. Realmente, eu esqueci de fazer a música. Quando foi no dia do casamento, o casamento ia ser realizado na Igreja Presbiteriana de São Caetano, centro de São Caetano. E aí, eu estou fazendo a ordem de culto, isso era mais ou menos umas 3h30, 4 horas da tarde, o casamento acho que era 6 ou 7 horas da noite. Aí eu comecei a fazer a ordem de culto do casamento e eu me lembrei, aqui tinha que entrar uma música que eles me pediram. Mas faltava tão pouco tempo que eu falei assim, como que eu vou fazer uma música agora? Mas eu também não queria chegar lá. Eu não queria chegar lá e dizer, olha, eu não fiz a música. E eu falei, então vou fazer o seguinte, eu vou fazer um negócio em 4 linhas, só para não dizer que eu não fiz nada. Né? Mas Deus me abençoou tanto que eu escrevi a música, cantei, e algum tempo depois a Rádio Transmundial quis me ajudar para eu gravar o primeiro disco, Poemas e Canções, e o João Alexandre foi quem fez a escolha final. E eu mandei umas 20 músicas para ele, entre elas o Cântaros. A música chama Cântaros. Como cântaros vazios, nossos corações trazemos para encher com teu amor. Como a águia nas alturas busca proteção, as nossas almas buscam teu altar e encontram paz em ti, Jesus. Que haja graça em teu olhar para o nosso lar viver feliz. Então era música simples, mas o João Alexandre, quando ele pegou essa música, eu vou gravar. Eu falei, não, João, essa música é muito simples. Ele falou, rapaz, deixa comigo. E realmente ele fez um arranjo maravilhoso e muita gente cantou essa música em vários casamentos. Então, foi uma sorte. E lá em Curitiba eu fiquei preso e fiz uma música. Foi? Pro Nivaldo e Simone, o nome. Agora eu lembrei do nome, Nivaldo e Simone. E você compõe assim sempre... Como é que é? É sempre assim de forma inusitada, surge uma situação, ou você realmente tem que parar, refletir, bom, agora eu vou sentar e vou compor uma música? Eu acho que tem fases, sabe, Daniel? Tem fases. Quando eu era adolescente, lá para os meus 17, 18 anos, hoje eu vejo assim que era uma fase assim, extremamente rica. Eu acordava com uma música na cabeça e fazia. Eu nunca fui letrista. Eu reconheço isso. Meu irmão Estênio, realmente, ele é um poeta completo. Ele faz uma letra que é uma coisa incrível. Eu faço o básico, assim, do básico, entendeu? Não tenho... Primeiro, eu não consigo fazer música rimada. Eu não consigo escrever uma letra rimada. Para mim, o importante é a mensagem que você vai dizer. E a música substitui essa preocupação de ter uma rima. Mas eu olhando para trás, eu vejo que no começo, assim, eu não tinha muita preocupação se a música dá certo, se não ia. Eu simplesmente sentava, pegava o violão, via uma frase musical, eu imaginava um tema e ia escrevendo ali, fazendo, de repente saía. Mas eu fazia 2, 3 músicas por dia. É lógico que metade delas não serviu para nada, mas era assim, era uma profusão de ideias que vinham e tal. Algumas delas realmente foram aproveitadas. Os Jovens da Verdade foram os primeiros que descobriram esse talento e começaram a gravar minhas músicas. Eventualmente, Vencedores por Cristo gravou alguma coisa. Outros cantores também começaram a descobrir. O Milad gravou um bocado de coisa minha, Paulo César do Logos, enfim. Então, mas eu lembro que essa fase era uma fase que eu não tinha muita preocupação, assim, de vou... Mas à medida que você vai amadurecendo, a ideia de fazer música começa a preocupar, porque você já gravou, as pessoas já conhecem. Então você começa a ficar mais exigente. Quando você tem um tema, por exemplo, você tem um casamento, você vai escrever uma coisa para aquele casal, tem que pensar.
Quando você vai fazer uma música de conferência, tem um tema, você tem que dizer alguma coisa dentro do tema. Então, esse tipo de trabalho não dá para você fazer, hoje eu quero fazer. Não, você tem que pensar, tem que pensar numa linha melódica, tem que pensar, se é para ser uma música congregacional, você tem que fazer uma música que o povo consiga cantar sem dificuldade, né? Então, à medida que o tempo foi passando, as músicas foram ficando mais, digamos, mais complexas, mais trabalhadas, mas elas também não saem. Não era 3 por dia, não. Era uma a cada 3 meses e olhe lá. Né? Porque a gente vai ficando mais exigente. Agora, dizer que tem um método assim, não tem. Às vezes, você... Uma vez eu vi uma entrevista daquele violonista... Espera aí que já vai vir o nome dele aqui para mim. Mas ele estava dando uma entrevista, né? E ele dizia, e numa frase ele falou assim: são os dedos que acham a nota. Eu nunca esqueci disso. São os dedos que acham. E de fato eu descobri isso, né? Você pega o violão, eu toco raso assim, o básico do violão, mas eu pego e eu vou fazendo alguma coisa, os dedos acham. Então começa nos dedos, aí tem uma linha melódica, tem uma sequência, penso num tema que cabe naquela música, mas às vezes isso é um processo meio gracioso de Deus. Um dia desse, por exemplo. Um dia desse, o Stênio fez uma música que ele acabou gravando, chama Aqui Não Toco Não, mas eu chamo essa música de Cativeiro, Cântico do Cativeiro. Porque ele fez uma música baseada naquele texto, né, junto aos rios de Babilônia, nos assentávamos e chorávamos e tal. E ele fez a primeira parte da música, e a música terminava assim, dizendo assim, o feitor me pede para eu cantar toada, mas aqui não toco, não. Como em terra estranha entoar louvores, belos hinos de Sião. Aqui não toco, não. Aí eu falei, pô, mano, como é que você vai terminar uma música desse jeito, cara? Deixa eu completar. Ele falou, eu falei, completa a música. Ele disse, completa você. Eu falei, não, mano, não era assim. Não, agora você tem que completar. Daniel, isso não acontece todo dia, tá? Aliás, acho que até você já pode até complementar isso. Você e seu irmão têm uma relação muito próxima na questão de composição. Você manda música para ele, ele manda para você, você faz a música dele, às vezes é ele que faz, ou inverte tudo aquilo que você escreveu. Eu tive uma decepção tão grande quando eu descobri que Tapeceira era dele, não seu. Não, é dele mesmo. E você sabe que um dia eu perguntei para ele sobre essa música, né? Porque muita gente acha que é minha porque está no meu primeiro CD. Isso. Chama Poemas e Canções e tem essa música. Só que, olha só, Daniel, um dia eu perguntei para ele, mano, você foi a alguma tapeçaria para escrever essa música? Ele falou assim, mano, nunca fui. Eu fui depois que eu tinha escrito a música, né? Sim, mas você estava falando do relacionamento e tal. Você ia completar a pergunta e eu te atrapalhei. Não, assim, o quanto que o Stênio te influencia nesse processo? Na verdade, como eu comecei a compor, ele fala que eu que o influenciei, né? Só que o Stênio é o seguinte, o Stênio realmente começou a compor antes de mim. O Stênio fez uma música, ele devia ter uns 11 anos, 10, 11 anos. E eu cheguei em casa e minha mãe falou, teu irmão fez uma música. Eu falei, o quê? Aquele pirralho fez uma música, ela fez. Ela disse, e fez. Eu falei, mas ele não sabe nem tocar, porque eu estava aprendendo violão, mas o Stênio não estava tocando nada, né? Aí eu falei, mas como que esse pirralho fez uma música? Aí ela disse assim, ele fez na boca mesmo. Eu comecei a compor ou a escrever por raiva do meu irmão, por ciúme, porque ele tinha feito e não sabia tocar. Mas o fato é o seguinte, ele diz que eu, de alguma maneira, o influenciei nessa questão. Só que quando o Stênio começou a compor, logo de início a gente via que, assim, o dom dele era um dom refinado. As músicas, mesmo as primeiras músicas do Stênio, eram músicas assim, muito refinadas. E ele
tinha um grupo chamado Grupo Atos, né, onde ele colocava as músicas dele e tal. E quando, eventualmente, ele deixou o Ministério Pastoral para se dedicar exclusivamente ao Ministério Musical, aí ele foi para a prática, né, a experiência de escrever todo dia, ele alcançou um nível que está para lá da minha capacidade. Hoje, quando eu preciso de alguma coisa assim, bem feita mesmo, acabada, eu escrevo para ele. Mano, eu tenho uma ideia assim, eu dou mais ou menos as linhas para ele, né? E aí ele faz a letra e eu faço a música. Às vezes acontece o seguinte, aconteceu uma vez, eu estava no Rio, eu fiz uma música para a letra de um amigo meu, pastor Paulo Brito. Só que quando eu mostrei a música para o Paulo, ele falou assim, rapaz, não gostei dessa música não. Só que eu achava que a música era boa. Não era, mas eu achava que era. Aí eu falei para o Mano assim, Mano, é o seguinte, eu estou com uma música aqui que eu fiz, mas a letra não deu certo e tal. Você não quer fazer uma letra para mim? Aí ele escreveu a letra do Centurião, que é uma música que eu gravei eventualmente, né? Só que quando ele mandou a letra... E eu coloquei na minha música, a letra era tão boa que eu falei, eu vou compor outra música para essa letra, porque ela é boa demais para essa música. A música era ruim mesmo, depois eu mesmo esqueci para lá. Mas às vezes, assim, é muito raro que eu faça a letra e ele ponha a música. Isso aconteceu, mas é muito raro. A mais frequente é eu fazer a música para a letra que ele faz, né? E às vezes acontece isso. Eu estava contando esse caso do Aqui Não Toco Não. Ele fez a primeira parte da música e disse assim, faz a segunda. Aí eu fiz o seguinte, eu peguei um gravador, peguei o violão, peguei o telefone onde ele tinha mandado a música, peguei o texto bíblico, coloquei de frente assim. Aí eu toquei a música dele. Toquei a música e fiquei com o violão esperando ele terminar. Quando ele terminou, eu comecei a cantar a letra do salmo logo em seguida. Quando eu terminei, eu parei. Estava pronta a música. Mas isso não acontece todo dia, não, cara. São momentos especiais que você guarda isso. E aí eu acabei gravando essa música, O Cântico do Cativeiro, com ele. Mas é um processo que não dá para você saber exatamente como é. Você também tem experiência de traduzir algumas músicas, né? Duas muito marcantes. Uma muito conhecida, que é Deus Somente Deus. Deus Somente Deus. E uma que a gente cantou muito aqui, que é o Portais do Céu. Isso. Como é que é esse processo de adaptar canções de fora para serem cantadas na igreja? Então, o Deus Somente Deus é uma versão que eu fiz ainda nos anos 80, porque eu ouvi essa música num disco do Steve Green. E a música me impactou tanto que eu falei, não, a gente precisa cantar essa música aqui no Brasil. Mas eu não tinha ideia de que ia cantar no Brasil todo. Eu pensei, eu preciso trazer essa música aqui para IPI do Ipiranga, que era onde eu era pastor lá. E eu fiz a versão dessa música e comecei a cantar. De lá do Ipiranga eu cantei num dos congressos da CEPAL. Aí essa música se espalhou por todo o Brasil, o Ministério de Vencedores por Cristo acabou gravando, e anos depois, a empresa que era responsável pelo direito da música entrou em contato comigo. Eles avaliaram várias versões, porque até então ninguém conhecia. Quando a música ficou conhecida, alguns foram lá, viram o original e escreveram outras versões. Mas a gravadora, quer dizer, a editora, olhou o meu trabalho e queria que a minha versão fosse a versão oficial da música, o que realmente acabou acontecendo. Eu fui feliz, eu tive a felicidade de fazer uma versão que eles gostaram. A versão do Tommy Walker, né? O Portais, que eu chamo, aqui ficou como Portais do Céu. Mas uma vez eu fui na igreja do Tommy Walker. Aí ele sentou na minha frente assim.
E ele estava dirigindo o louvor, né? Uhum. Só que eu não me lembrava como que conhecia, como era que começava a música dele, né? Aí eu pensei assim, Portais do Céu. Aí eu traduzi isso para o inglês e falei para ele, dava para você cantar aquela música Heaven's Gate? Ele olhou para trás e falou, eu não conheço essa música. Eu falei, cara, como que não conheço? Tu que fizeste. Eu falei, eu não tenho nenhuma música com esse nome. Foi muito gozado isso, né? Mas também a tradução ou a versão de uma música é um trabalho realmente complexo, porque na versão dificilmente você consegue cantar na mesma linha, a mesma ideia. Você tem que escolher o que você vai, para dizer bem no seu idioma, você tem que escolher qual das ideias do original você vai privilegiar. Porque alguma coisa você vai ter que deixar de lado para não ficar um monstrengo. Porque às vezes, quando você tenta traduzir ao pé da letra, fica um monstrengo. Então é quase uma composição, né, na versão. E muitas das suas músicas são baseadas em salmos, né? Você contou agora há pouco, quando você estava ajudando o Stênio a comprar uma música, você entrou com salmos lá e a música acabou saindo. Mas você tem algumas músicas gravadas, Salmo 51, que está num CD que chama Príncipe da Paz. Isso. O Salmo 139, no Poemas e Canções. Isso. Mas tem... Salmo 150, no Poemas e Canções, tem o Aleluia, que é o Salmo 150, né, também. Tem duas que eu acho que eu não lembro de estar gravado, mas que eu acho belíssimas, que é As Palavras dos Meus Lábios e Os Pensamentos do Meu Coração. Nunca foi gravado. Para mim, uma das músicas mais bonitas que eu amo é A Lei do Senhor. A Lei do Senhor é perfeita, nunca foi gravada também. E Todo Ser que Respira, né? São músicas baseadas no livro poético de Salmos. O livro de Salmos tem influência na sua composição? E como você vê a importância desse livro na música da igreja, a fim de que ela ainda possa ser relevante e inspirar a música hoje na vida comunitária? Bom, em primeiro lugar, o Salmo é uma escola, né? Ninguém que se aventure a escrever para Deus pode começar a fazer isso sem o auxílio do salmista. O livro de Salmos é uma poesia, embora ele não esteja no português, você não consegue perceber a rima, o som, né? Porque ele foi escrito no hebraico. Se você sabe falar o hebraico, você percebe claramente que o livro de Salmo é poesia pura, né? Tanto na sonoridade quanto no paralelismo. E a gente não tem essa noção muito clara no português. Mas o livro de Salmo é escola, primeiro porque primeiro é canônico, né? É inspirado. Isso. Depois, o Salmo é uma coletânea de poesias. É uma coletânea riquíssima que trata não só da natureza de Deus, da natureza humana, trata das calamidades, trata da soberania, trata da provisão, trata da história do povo de Deus. Então, não falta assunto, né? Então, eu comecei com os salmos porque, obviamente, eu estava pronto, a letra está pronta. Fazer a música para um salmo é a coisa mais fácil do mundo. Só que à medida que você vai conhecendo o trabalho do saltério, o conhecimento de Deus que está lá passa a ser seu. Então, quando você quer fazer uma música sua, aquele conhecimento vem naturalmente. Os princípios eternos, a natureza de Deus que você encontra nos Salmos, né? A provisão, os feitos poderosos de Deus na salvação do seu povo, a maneira como Ele age, como Ele governa as nações, está tudo lá. Então, o Salmo sai de dentro de você. Você vai dizer a mesma coisa que o salmista, com as suas palavras, mas o conhecimento vem de lá. Então, é impossível, não estou dizendo que só os salmos, né? Você encontra
assunto para escrever na Bíblia toda. Mas assim, começa com o Salmo, que é poesia pura. Eu comecei lá. Legal. E é claro, a gente olha a música como instrumento de louvor e adoração na vida da igreja, mas também a gente usa muito a música como instrumento de conforto e consolo. Eu tenho uma recordação muito grande da época que você e o pastor Noidi, por exemplo, chamavam a igreja à frente para receber uma oração por alguém que estava passando por luta, por um momento de luta, de dor. E você cantava uma música sua belíssima, que é Sofrer com quem sofre, chorar com quem chora. Como é que é para você usar a música como instrumento também para questões emocionais e espirituais, como, por exemplo, luto, a dor ou a própria celebração dentro da igreja? Qual é o papel da música na sua prática pastoral? Então, mais uma vez, é o salmista. Como eu te falei, a gente vai para a escola e a escola deixa você, como é que eu vou dizer assim, esperto, né? Então, na Shalom, a gente tinha vários momentos, né? E a Shalom, para mim, foi um diferencial, porque nós tínhamos um time que eu não encontrei antes e provavelmente não vou encontrar outro. Eu, durante muitos anos, depois que eu saí da Shalom, eu chorava quando eu me lembrava de alguns momentos, né, que a gente viveu lá. Então, a Shalom, ela foi importante porque qualquer coisa que você imaginasse dava certo ali. Nós tínhamos bons músicos, nós tínhamos bons cantores, o Marinho era esse arranjador fantástico, que tudo na mão dele virava ouro, por mais simples que fosse. Então, na verdade, eu sempre me vi na responsabilidade de prover música para a prática da vida em comunidade, para o encontro da comunidade. Então, eu escrevia músicas para o início do culto, eu escrevia músicas para a escola dominical, né? Como é que fala? É bem no domingo que dá aquela preguiça de levantar, eu olho para a cama, não quero acordar, mas a mamãe não me deixa ficar, fala que domingo é dia de ir para a escola dominical. Então, essas coisas eu escrevia por causa da necessidade da igreja local. Então, lá na Shalom a gente tinha esse tempo de oração pelos enfermos, pelos aflitos, né? E eu escrevi essa música pensando nessa, não só essa, como, por exemplo, eu escrevi outra também, que chama Ele está aqui para colocar óleo nas feridas do coração. Então, a gente imagina como a pessoa que está naquela situação se sente e o que ela gostaria de ouvir que pudesse levantar o ânimo e fortalecê-la e curá-la. Então, na verdade, a gente se coloca no lugar da pessoa e tenta imaginar que tipo de conforto poderia ser levado naquele momento. E aí sai a música. A música nunca foi problema para mim, a letra sim. Sempre foi difícil escrever. Mas Deus teve misericórdia e às vezes me dá algumas coisas que até vale a pena cantar. Mas, obviamente, eu reconheço. Nesse ponto, meu irmão dá de 10-0 em mim. E você também tem muitas músicas que cantam os atributos de Deus, a grandeza, a soberania, né? Tem uma música, eu até mandei acho que para Márcia recentemente, que estava cantando, era Rei Acima dos Reis. Rei acima dos reis, E Senhor acima dos senhores. tem uma que minha mãe até fala que quer que cante no velório dela, ela fala que é acima dele não há mais ninguém. Acima dele não há mais ninguém. Essa música não é minha não, mas foi uma das melhores versões que eu já fiz, que já encontrei. Deus Vivo, que eu acho que está gravado, inclusive. Deus vivo, né? Como é que você acredita que cantar os atributos de Deus fortalece a vida da igreja sobre quem Deus é? E eu não sei, eu sinto falta hoje de músicas na igreja que cantem a bondade, a soberania de Deus. A gente está hoje olhando muito mais para a gente do que quando a gente deveria
olhar para Deus, sobre quem Ele é, sobre a obra dele em Cristo. Como é que você tem enxergado isso? Realmente eu partilho da sua percepção. Eu partilho da sua percepção de que pouca gente escreve música sobre a natureza de Deus. E isso se dá ao fato de que os atributos de Deus, você precisa cascavilhar, né? Você precisa garimpar na Escritura. Eles estão lá, mas você tem que estudá-los. E às vezes você... Um pouco de... Já que nós estamos falando de teologia para a vida, né? A teologia, ela tem essa função de juntar as pérolas que estão distantes uma das outras, né? Então, por exemplo, quando a gente fala da teologia sistemática, o que é a sistemática? A sistemática pega os textos bíblicos que são congêneros, ou seja, que estão falando do mesmo assunto, coloca-os juntos e formula uma síntese desse ensino. Então, a teologia sistemática ajuda muito. Então, você citou Ele é o Deus Vivo. Essa música foi feita em cima da Confissão de Fé de Westminster, do capítulo que trata sobre a natureza de Deus, que também é uma coisa que é muito raro ouvir alguém escrever alguma música sobre um preceito da Confissão de Fé de Westminster. Mas como eu digo assim, pelo trabalho pastoral, isso para mim é o campo comum, né? E, de fato, eu acho que realmente falta hoje músicas que tratam da natureza de Deus. Isso eu acho essencial, porque conhecendo o Senhor que a gente vive, né? Conhecer e viver. E hoje, muito poucos compositores escrevem sobre Deus mesmo, sobre quem Ele é, como a Escritura revela a natureza de Deus, né? Existe muita música que fala sobre o que eu faço diante de Deus. Eu te louvo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço... Mas Deus mesmo, e eu acredito que é porque dá trabalho. Tem que estudar, tem que ler. E é aí que entra a teologia. É aí que entra a teologia. E muita pouca gente, eu diria assim, poucos compositores querem ler. Eles não gostam de ler. Gostam de tocar, mas não gostam de ler. Daí fica limitado, né? E você usa a música também para um outro aspecto, que é o aspecto da missão, né, missional. Você compôs 2 músicas que eu acho, você pode confirmar, que saiu de uma conferência missionária. Uma é Leve Essa Chama e a outra é Cidade de Deus, né? Sim. Qual a importância para você da música na missão da igreja, a fim de levar pessoas a entenderem qual é a sua missão no reino, de proclamar o evangelho? E qual que é a importância da teologia da missão, quando você pega a teologia da missão, insere dentro da música para a vida prática da igreja e evangelismo? Bom, nesse caso aí, assim, raramente eu fiz uma música sem um compromisso, sem um evento dessa natureza. Raramente eu fiz alguma coisa, mas é raro. A maioria das vezes, né, por exemplo, tudo começou lá no Ipiranga. O Ipiranga tinha uma conferência de missões uma vez por ano. Essa conferência mobilizava durante vários meses a igreja, né, para preparação e tudo mais. Quando o Conselho de Missões definia o tema da conferência, imediatamente eles já diziam: pastor, é sua responsabilidade fazer a música tema. Então, durante todos aqueles 3 dias, sexta, sábado, domingo, a igreja cantava. A gente ensaiava antes, obviamente, mas cantava com a igreja naqueles 3 dias da conferência e, eventualmente, ficava fazendo parte da inódia da igreja. Mas sempre eu tinha um estímulo de escrever a música por causa da conferência. Como foram vários anos fazendo isso, então eu tenho... no caso do Leve Essa Chama, de fato essa música nasceu lá num dos aniversários, eu não me lembro se era 121, 127, eu não me lembro. Eu trabalhei na Igreja de Campinas, na primeira IPI, durante 5 anos. Essa música nasceu lá num daqueles 5 anos que eu estive lá.
E foi para um aniversário da igreja. E eu me animei a fazer essa música pelo seguinte: a IPI de Campinas, a primeira igreja, era uma igreja centenária quando eu cheguei lá. Era uma igreja centenária. Ela é a quinta igreja presbiteriana organizada no Brasil. Então, é uma igreja que tem uma história, tanto na IPB quanto na IPI. Sim. Né? E eu estava lá, e tinha esse aniversário, e tinha uma programação especial e tudo. Eu pensei, poxa, a gente podia fazer... Eventualmente, a gente começou a fazer conferências missionárias, mas essa música nasceu justamente por causa de um aniversário da igreja, que eu queria marcar, assim, olha, a gente tem uma chama para levar, a gente recebeu dos nossos pais, mas a gente tem que levar para lá. Então saiu, né? Há muito tempo, no coração de nossos pais, nasceu chama que faz sentir compaixão daqueles que vivem sem Deus. Né? Então, mostrando que a gente agora tem que leve essa chama até a próxima geração. Né? Então, eu penso que o músico tem que servir a igreja. É o caminho inverso do que a gente vê hoje. O músico vê a igreja como um meio de se projetar. Um trampolim para a sua glória pessoal. A gente faz parte de uma geração em que o músico era servo da comunidade. Isso vai influenciar a maneira de você tocar, a maneira de você compor, a maneira de você dirigir o cântico, a maneira de você ver a igreja. Tudo depende disso. E aí você falou muito sobre a união da teologia com a música, né? De expressar ideias, conceitos a respeito de quem Deus é, da espiritualidade cristã. Como é que você, então, enxerga a música como uma maneira de influenciar a fé das pessoas e o papel dela na liturgia e adoração da igreja? Então, porque aí é que está o negócio, Daniel. Eu sou teólogo porque eu fiz antes de pastorear, eu fiz o processo normal que todo pastor, né, vai lá no seminário, faz o bacharelado. Eventualmente eu tive a oportunidade, fiz um mestrado na área do Antigo Testamento e eventualmente Deus me deu uma outra chance, eu fiz um doutorado na área de missiologia. Então a teologia faz parte da minha música. Agora, eu me considero um privilegiado, né, por ter tido a oportunidade de estudar. Eu tenho a convicção de que desde a Reforma, a música já era usada para plantar o conselho de Deus, né? Os princípios da palavra de Deus no coração do povo. A música sempre foi esse veículo, e a igreja sempre soube disso. Eu descobri recentemente uma decisão do concílio de Laodiceia no ano de 365. Embora esse concílio tenha existe uma polêmica sobre a data que ele foi realizado, mas tradicionalmente ele está lá no ano 360, 63, 65. Mas tem um cânone, o cânone 15 do concílio de Laodiceia diz o seguinte: ninguém na igreja tem autorização para cantar, senão os cantores canônicos, que vão subir no âmbo para dirigir o louvor. Então, se isso se referia à proibição da igreja cantar espontaneamente, como sempre foi, ou se era mais no sentido assim, não, nós é que escolhemos. O fato é que a música, eles queriam impedir que cânticos que expressassem doutrinas contrárias à igreja cristã na época fossem cantados na igreja. Então, eu me sinto um privilegiado, né, por ter estudado teologia e uma teologia reformada que está dentro da minha música. E eu sinto que hoje assim, não há muita preocupação com essa questão. Mas, digamos assim, tem uma influência. Por exemplo, tem uma música acho que é Soraya Moraes, né, que é uma música muito bonita, mas ela fala assim, os três se formam em um. Que é uma linguagem completamente, ela está falando ali da Trindade, né, o Pai, o Filho, mas ela diz assim, os três se formam em um.
Ora, é uma linguagem totalmente inadequada. Primeiro porque não tem 3 deuses, né? Não tem 3 deuses. Há um só Deus. Exato. Ele subsiste em 3 pessoas, mas ele é um Deus único. Né? Mas quando falta esse conhecimento, eu não estou dizendo que ela quis ensinar uma heresia, mas o fato é que o desconhecimento dessas doutrinas cardeais da Escritura faz com que alguns compositores se aventurem num campo que eles não têm muita experiência, eles vão escrevendo assim, Aí, nesse caso, você pega uma letra dessa, que de certa forma, você mesmo falou que é bonita, mas há um erro teológico ali. Você exatamente. Acredita que ela deve, então, ser adaptada para ser cantada na igreja? Tem várias coisas que você pode fazer, né? Às vezes, eu não estou dizendo que eu faço isso sempre, mas algumas vezes eu mudo a letra para cantar na minha igreja. Né? Por exemplo, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, né? A sua mão, o seu poder sobre mim. Céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Tudo bem. Aí quando eu falo assim, eu quero ver agora o seu poder. Agora o seu poder. Eu acho meio ousado você dizer assim, eu quero ver agora, entendeu? Primeiro que você está dizendo que Deus tem que mostrar o poder dele agora que você está falando. Eu não estou dizendo que tinha uma maldade, mas é esquisito para um reformado cantar assim. Eu quero ver agora. Agora, dizer o tempo para Deus. Faz, mas agora que eu estou falando, né? Então eu prefiro cantar assim, eu quero ver a glória do teu poder. Muito bem, quando que essa glória vai ser vista? A tua graça inundando o meu ser é melhor do que dizer. Então a gente vê que algumas coisas, para não perder a música, a gente pode fazer uma ligeira, né? Não é certo, mas se você quer cantar a música sem violentar a sua consciência, alguma coisa você pode fazer. Outras vezes é melhor deixar de lado, porque realmente não vai fazer falta, né? E algumas coisas são bem complicadas você cantar. E aí você usa a música para cantar aquilo que nós cremos, experimentamos, vivemos e aprendemos na nossa vida cristã. Então a música, ela é também um meio de você ensinar a igreja e as doutrinas da igreja, teologia, certo? Ensinar coisa que aí... Porque a igreja pensa o que canta e canta. A igreja faz o que pensa e pensa o que canta. O que você puser na música vai formar um valor na comunidade. Cedo ou tarde ela vai usar aquela música na vida prática. Na vida prática. Sim. Isso que leva, por exemplo, tem uma música que eu não me lembro, alguém que diz assim, eu quero de volta o que é meu. Quero de volta. Bom, primeiro, você dizer para Deus assim, eu quero de volta o que é meu, partir do pressuposto que você tem alguma coisa, você não tem nada. Quando, na verdade, tudo que é nosso é de Deus, né? Primeiro que tudo é dele, segundo, você não tem nada aqui, porque do mundo você não leva nada. Né? Terceiro, que se Deus permitiu que tirasse de você, que ele achava que era você, era melhor sem aquilo. Então, você dizer assim para Deus, eu quero de volta, como se Deus tivesse a responsabilidade de ter permitido que certas coisas acontecessem. Então, parece que não, mas lá na frente isso vai fazer um efeito. Né? Alguém uma hora vai lembrar disso e vai dizer, agora eu quero de volta. E Deus não atende certos E você tocou caprichos, num ponto importante, porque muitas vezes as pessoas não lembram a pregação, mas lembram a música. Lembra a música, né? Exatamente. Então a música fica, né? E nesse processo, muitas de suas pregações também acabam em música, né? Eu me lembro muito de você, no meio da pregação, ou antes, até mesmo no meio do sermão, você para o sermão, pega o violão, canta uma música que havia composto referente à mensagem que estava sendo exposto. Aí, qual que é o papel para você da música no contexto de um sermão expositivo e como ela te auxilia para você comunicar a mensagem que você está pregando? É o seguinte, a música, ela
ela tem uma propriedade, eu aprendi isso uns tempos atrás, que é o seguinte, a música, ela fala com uma parte do nosso cérebro chamado neocórtex, ou cérebro mamal. É uma parte na parte superior da nossa cabeça, do nosso cérebro, onde o cérebro é capaz de guardar toda a informação que vem por meio de uma emoção. Então, o conhecimento que vier com uma emoção, ele vai ficar gravado no neocórtex, de tal maneira que você pode apagar um monte de coisa, mas aquela você não apaga. Então, você não apaga cheiro, né? Odor, você não apaga uma cena de um filme que foi impregnada com uma música, por isso que a música faz todo sentido no filme, porque ele chega nessa área e grava a informação. A informação fica por causa da música. Bom, se você escolher a música certa e você colocar a letra certa, o ensino certo na música, você vai deixar algo que as pessoas não vão esquecer. Então, a música vai chamar o ensino que você estava dando naquele momento. Você estava pregando um princípio, você parou, cantou a música criou uma emoção para aquele ensino, e aí o cérebro mamal fecha aquilo não vai sair de lá. Tanto para o bem quanto para o mal. Né? Tanto para o bem quanto para o mal. No nosso caso, é fazer com que o cérebro mamal, né, o córtex, guarde os princípios eternos da palavra de Deus. Né? Então, se você usar a música no lugar certo, o ensino vai ficar lá. Maravilha. Você atua em vários campos aí do seu ministério, que é pastor de uma igreja local, teólogo, já foi professor de seminário, cantor, compositor. Se você pudesse olhar para a sua paixão primária e falar assim, eu preciso escolher uma coisa, existe uma da qual você escolheria? E por quê? Dentro dessas habilidades, qual é a que você mais se identifica e ama? A pregação. Eu digo isso pelo seguinte, eu já fui professor de seminário e eu amo, né? Deus me deu algumas oportunidades para fazer isso e eu me realizei nesse ministério. Eu gosto de pesquisar para ensinar. Me realizo nisso. Também, como eu já falei, a música é o meu primeiro chamado. Eu sempre soube que eu tinha um chamado para a música, mas não sabia que Deus ia me chamar para o ministério. Mas hoje, assim, olhando para trás, eu diria assim, que se eu parasse com os três, né, a área da docência, do ensino, a área da música e a área da pregação, o que eu mais sentiria falta é da pregação. Eu não sei explicar porquê, mas esse ministério completa os outros dois. Quando eu era professor, eu sentia falta de pregar. Quando eu estava na pregação todo domingo, eu sentia falta de dar aula. Né? E sinto falta também, por exemplo, quando eu estou na igreja que eu não tenho muito a área de música para fazer, eu sinto falta de cantar com a igreja, sinto falta. Mas eu diria que dos três, o que eu mais sentiria falta, se eu não pudesse fazer mais, era de pregar. Não importa se eu estivesse falando para 5 ou 10 pessoas ou 1000, a pregação é a paixão da minha vida. Legal. É interessante você mencionar isso, porque muita gente olha para você muito para a área musical, né? E a paixão é a pregação, né? E como alguém envolvido também nessa área de música e louvor, você enxerga quais aspectos positivos e negativos que você tem enxergado atualmente? Você tem enxergado mudanças no que se canta hoje, no que se cantava ali, quando você começou, no início do seu ministério? Claro que sim, eu não estou sozinho, né? Um dia desses o César Camargo Mariano veio aqui no Brasil fazer a divulgação de um trabalho dele, ele deu uma entrevista para a Veja, e o jornalista perguntou o que ele achava
da música sertaneja. Ele falou, olha, eu acho que essa música não vai durar muito, não, mas e eu acho que não deve durar mesmo. Ele falava, porque isso não é música, não. Aí ele falava assim, que no Brasil o pessoal está mais interessado na mídia do que na arte. A arte foi um papel amassado e jogado no lixo. Daniel, se eu falo uma coisa dessa, não tem valor nenhum, mas o César Camargo falando, você tem que dar. Né? Isso é porque ele não sabe o que aconteceu no mundo evangélico cristão. Né? Mas eu tenho me dedicado muito a essa questão, né, da transformação que aconteceu. E hoje eu estou convencido de que o momento mais difícil para a igreja cristã com relação à música é o período atual. As mudanças vieram assim, lá, como eu já mencionei para você aqui, lá no século XV, o Conselho de Laodiceia proibiu a igreja de cantar. Se era uma proibição terminante ou se era uma, digamos assim, parte só que eles não podiam, mas o fato é que da Idade Média em frente, o cântico congregacional foi delegado aos especialistas. Um papa, se não me falha a memória, Gregório, né, fundou uma escola de canto. E, a partir daquele momento, a música na missa católica, né, foi destinada aos especialistas. Então, só os cantores formados é que entoavam cânticos na missa. Por causa disso, a missa ficou tão complexa que realmente não dava para a congregação participar. Ela ficava lá assistindo a toda aquela apresentação. Quando chegou na reforma, a reforma ajudou, porque os reformadores eles trouxeram de volta o cântico congregacional, tanto que Calvino fez inário, o Lutero fez inário, os suíços fizeram inário. Então, a cultura do inário fez parte do início da igreja protestante. Né? E, com isso, eventualmente surgiram os corais. Né? Durante o século XVII, XVIII, XIX, os corais estavam lá na galeria, nos templos, né, nos santuários, estavam na galeria perto do órgão. No início do século XX, eles vieram para frente novamente. E aí o coral vestia uma toga, enfim. Só que nos anos 60 aconteceu uma outra mudança, que começou lá nos Estados Unidos com a igreja do Chuck Smith, que ele começou a evangelizar a juventude e a maioria dos convertidos eram músicos, e ele começou a dar um espaço no culto para eles cantarem, fazerem uma parte significativa do culto. Deu tão certo a música que eles estavam fazendo que ele fundou uma gravadora que todo mundo conhece hoje, a Maranatha Music, que tem música para o mundo inteiro, faz música, todo mundo canta a música da Maranatha. Começou na década de 60 com o Chuck Smith. Depois o John Wimber começou um trabalho também na Vineyard, que hoje todo mundo canta a música da Vineyard. E o que aconteceu foi que nos anos 70, 80, 90, no final do século XX, essa cultura do louvor congregacional, daquele período de 15, primeiro eram 10 minutos, depois para 15, depois para 20, depois 30, 40, uma hora. Aos poucos o coral foi sendo, digamos assim, aposentado. Né? E hoje é muito raro, poucas igrejas no Brasil têm coral. O coral foi substituído pela banda. Só que assim, a ideia da banda em si não é ruim, mas o fato é que ela surgiu num contexto das grandes gravadoras, né? O mundo gospel. Isso começou lá nos anos 80 com o rock lá da Igreja do Renascer em Cristo, né? Depois veio a rádio gospel, vieram as bandas e tudo. E é logicamente que outras gravadoras surgiram no cenário, a MCK lá do Rio de Janeiro, a da Line Records aqui em São Paulo, e aí esses impérios, que era muito dinheiro nessa questão, descobriram o mercado evangélico e começaram a produzir músicas que vendessem. O importante é a música vender. Para isso,
para isso, eles precisavam divulgar os cantores da gravadora. Então, eram montados os palcos, cenários, eram verdadeiros shows, né? Os garotos das igrejas começavam a ver aquilo e falavam, poxa, a gente bem podia fazer isso aqui na igreja. Então, hoje você vê, essa cultura que era feita lá fora, agora está aqui dentro. Né? A banda se acha, né? Os caras... e criou-se uma cultura de que a banda é que importa. Então, se você colocar um som ensurdecedor no palco, ninguém na igreja consegue cantar. Quer dizer, você canta, mas não se ouve. Você não ouve o irmão que está do seu lado. E isso é mais característico, porque apagou-se a luz do auditório. Quer dizer, a igreja já era auditório mesmo, porque ficava ouvindo. Mas agora constituiu mesmo, porque na hora do louvor apaga-se a luz da igreja e acende-se os holofotes sobre o palco. Então, em tudo isso, só quem faz música hoje é a banda. A igreja é o auditório da banda. E por que isso acontece? É só por causa disso? É o mundo entrando na igreja? É a ausência de ensino? É uma falta de discipulado mesmo? Exatamente. Eu acho que uma coisa vai alimentando a outra, sabe? Uma coisa vai alimentando a outra. Eu acho que os pastores têm responsabilidade sobre isso. Né? Muitas vezes eu tive problemas na igreja que eu pastoreava porque eu contesto essa mentalidade da cultura do culto show, entendeu? E cada vez mais eu estou ficando mais convencido de que essa cultura veio para emudecer a igreja. Né? E mais do que isso, Daniel, recentemente Deus me levou a um texto que fez uma mudança tão grande no meu conceito que eu não sei nem por que eu faço com isso. Porque o Salmo 22 tem um versículo que diz que o salmista dizia, eu cantarei, eu proclamarei o teu nome e cantarei louvores no meio da congregação. Só que nós sabemos, desculpe, que o Salmo 22 é um salmo messiânico, que fala do sofrimento de Cristo na cruz. Só que o autor aos Hebreus traz este versículo do Salmo 22 para Hebreus capítulo 2, quando ele fala da natureza do ofício sacerdotal de Cristo. E aí ele fala assim, como está escrito lá no Salmo 22, cantarei louvores no meio da congregação. Ora, a gente já sabe que Jesus fala, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ora, se a gente está orando e a gente está cantando, Cristo vem cantar no meio da congregação. Aí, de repente, eu pensei, se Cristo está no meio da congregação, nós estamos mandando ele parar de falar. Nós estamos dizendo para ele, sente e assista-nos. Igualzinho aquela igreja lá do Apocalipse que dizia para Jesus, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Bem, isso eu descobri essa semana preparando um estudo. Eu ainda não sei o que eu vou fazer com isso, mas pense nas implicações. Se Cristo está lá no meio da congregação para cantar louvores e louvar o Pai junto com os irmãos dos quais ele não tem vergonha, e nós estamos dizendo à congregação, fique quieta, porque agora somos nós. Nós estamos dizendo, Jesus, espere a sua vez. Por enquanto nós estamos. Quando a gente terminar, se você quiser, você pode fazer alguma coisa. Quando você descobrir o que você vai fazer com isso, você me fala. Eu quero ver. Não, isso está fazendo uma revolução. Não sei ainda, ler. Mas eu estou muito convicto de que o ensino é esse. E aí, a gente está entrando aí num contexto muito marcante da pós-modernidade, né? A gente tem visto com tristeza muitos líderes, pastores, questionando a autoridade das Escrituras, o valor dela, a inerrância. A gente tem percebido o liberalismo entrando no seio de muitas igrejas, inclusive mudando a forma como o papel das Escrituras influencia a vida da igreja. Como é que você tem visto a pós-modernidade influenciando as igrejas evangélicas hoje?
E como que a igreja pode então se atualizar, se é que ela precisa se atualizar, para ter mais relevância nos dias atuais? Rapaz, eu digo sinceramente assim, esse aspecto da pós-modernidade, ele não é novo, é só uma nova embalagem, uma nova imagem de um antigo pecado chamado incredulidade. Existe uma indisposição. O apóstolo Paulo fala muito nisso. O pendor da carne é contra o espírito. Né? E ele diz que a carne não entende as coisas de Deus, né? E nem pode entender. Então a carne se torna inimiga. Então a pós-modernidade, a indisposição, a rebelião do pensamento pós-moderno contra os absolutos da palavra de Deus. Isso sempre existiu, só tem um nome. Hoje chama pós-modernidade, mas ao longo da história se chama incredulidade. Tem um pecado chamado incredulidade, tem um pecado chamado rebelião do homem contra Deus, que explica tudo isso, né? Sempre existiu, alguns sempre capitularam, mas outros sempre resistiram. Então a igreja, por menor número que seja, ela tem um remanescente que vai permanecer fiel, né? Mas não deixa de ser frustrante e preocupante o fato de que grandes pensadores, grandes pastores, que eu não vou citar nome aqui porque não é ético, mas nos 40 anos eu tive alguns pastores que foram referência para mim, né? Que eu aprendi com eles em determinado momento, mas que hoje eu não tenho coragem de trazê-los para dar uma aula de escola dominical na minha igreja, e é uma igreja pequena lá em Santo André, mas eu não traria. E são homens que hoje carregam multidões para onde eles vão falar, né? Mas eu sinto o seguinte, sabe, Daniel? Um dos maiores desafios da igreja, do pregador, do pastor, é ser fascinado pela singeleza e simplicidade devidas a Cristo. Quando você perde a admiração pelas insondáveis riquezas de Cristo, quando Cristo não é suficiente, aí o fundo do poço não tem limite. Aí você está aberto para qualquer coisa. Se você perder Cristo de vista, aí você vai fazer qualquer coisa, até, né, fazer igreja que não tenha nenhum compromisso ético nem moral, né? Pode vir aqui, que aqui a gente não dá bola para isso, não. Pode vir. Mas a Escritura não tem essa dúvida, não, né? Então são tempos difíceis. Muitos serão enganados, né? Então eu penso que esse é a grande tentação do século XXI. É você abrir mão da singeleza e simplicidade devidas a Cristo. Bom, como pastor, você já teve a oportunidade de pastorear diversas igrejas locais em diferentes cidades e regiões do Brasil. Você conseguiria destacar uma ou duas que mais te marcou positivamente? Quais foram as características das igrejas que mais marcaram de fato o seu ministério? Eu não pastorei muitas igrejas, não. Pastorei a igreja do Ipiranga, onde eu fui chamado para o ministério. Meu pai era pastor. É uma igreja que para mim é a minha casa, porque foi a minha adolescência, a minha juventude. Me casei lá, lá fui chamado, fui ordenado. A igreja do Ipiranga é uma igreja que é a minha casa, né? Eu também pastorei uma igreja em Santo André, Filadélfia, que foi meu primeiro pastorado, a igreja que nunca me deu trabalho, igreja que eu nunca tive nenhum dissabor. Eu pastorei 2 vezes essa igreja e tenho boas recordações de lá.
A igreja de Campinas, a primeira igreja de Campinas, foi um privilégio, uma honra. Eu era muito jovem quando eu fui para lá, eu reconheço. Eu nem tinha toda a experiência necessária para a igreja de Campinas. Era uma igreja complexa, uma igreja centenária, uma igreja muito difícil embora com um potencial incrível. Tanto que uma das coisas que nós fizemos no tempo que eu estava lá foi o colégio presbiteriano lá, que hoje é uma das escolas referência em Campinas, né? Tenho o privilégio de ter minhas filhas estudando lá. Pois é. E a escola começou com 4 alunos, né? Eu me lembro que um irmão, na hora que a gente estava no conselho, falando, a gente tem tanta sala aqui vazia, vamos fazer uma escola e tal. Aí um presbítero falou assim: pastor, mas escola não dá lucro. Eu falei: é verdade, não dá mesmo. Agora, para ter lucro, a gente podia fundar um banco aqui. A gente podia abrir um banco na igreja. Só que assim, acho que vai ficar meio esquisito, né? Uma igreja com um banco assim, banco dá lucro. Se você quer um negócio que dá lucro, dá banco. Mas no fim ele ele entendeu direito e se tornou um dos maiores encorajadores do Colégio Presbiteriano lá, Eduardo Lane. Então Campinas para mim é o Eduardo Lane. Eu sou muito grato a Deus de ter encontrado a equipe certa para acreditar nessa ideia. Bom, a Shalom é uma igreja que marcou minha vida porque a Shalom, naquele tempo, ela não era federada a nenhum presbitério. A gente era presbiteriano, mas sem a jurisdição ao presbitério. Então, a gente também podia fazer qualquer coisa que a gente quisesse. Isso deu para a gente a liberdade de experimentar muitas coisas. Algumas deram certo, outras não deram, mas a gente tinha a liberdade de experimentar. De fato, na Shalom, a melhor coisa que aconteceu foi realmente o ministério musical. Eu nunca tive antes e nunca tive depois um grupo musical. Eu afirmo com toda certeza, nos anos de 2000 a 2005, não tinha uma igreja no Brasil com uma música autóctone, uma música feita na própria igreja, com músicos da igreja, com cantores. Não tinha uma igreja no Brasil com a qualidade da música que a gente fazia na Shalom. Não é arrogância, não. É certeza do que eu estou dizendo. Eu fui para o Rio de Janeiro, fui para Macaé, né, tive uma breve passagem na Igreja Maranata, do pastor Paulo César Brito, pela qual eu tenho um amor muito grande. Eu cheguei lá muito quebrado, mas eles me restauraram, e de lá eu fui para Macaé, que era uma igreja que tinha tudo para dar errado, mas deu tudo certo. E a igreja de Macaé marcou muito a minha vida por causa do ministério dos pequenos grupos, né? A igreja de Macaé cresceu tanto, se tornou a segunda maior igreja do estado do Rio de Janeiro naqueles anos, né? Se tornou uma igreja missionária, uma igreja, tinha um colégio dentro da igreja com 600 alunos, né? Que se tornou uma referência lá também. Então eu tenho um amor muito grande pela igreja do Rio de Janeiro, porque ela também abriu as portas para mim e apoiou tudo que eu fiz lá. E foram 8 anos de muita graça. Hoje eu estou na IPI de Utinga, que é uma igreja que tem uma história maravilhosa naquela cidade. É uma igreja muito sofrida, sofreu muitas divisões, né? Eu cheguei lá no primeiro culto, tinha 18 pessoas. Domingo passado tinha 55. Então a gente está trabalhando pouco a pouco para recuperar uma igreja que tem uma história muito bonita. E Márcio e eu fomos super bem recebidos, somos amados por aquela gente. Eles amam minha música, gostam de cantar o que eu escrevo. E eu estou sendo muito feliz ali em Santo André. Que bênção. Encontrei meu lugar. Que bênção. E você mencionou aí a Shalom no período de 2000 a 2005, né? Hoje, 22 anos depois, qual o significado daquele dia para você e a importância que hoje você carrega daquele período para a sua vida ministerial? Muita saudade, Daniel. Na verdade, a Shalom não é uma igreja planejada, né? Ela aconteceu no meio de uma confusão, né? Eu implantei o Ministério dos Pequenos Grupos lá. Na época, o Ministério de Célula ainda era um ministério muito controvertido, né? Tinha muita confusão
sobre essa questão. Uhum. E na igreja de Campinas não era diferente, como, né, surgiu uma confusão lá, justamente por causa do Ministério dos Pequenos Grupos. Né? Uhum. Eventualmente, a IPI do Brasil assumiu esse ministério oficialmente. Se eu tivesse tido paciência, ia ser um passeio. Mas eu era inexperiente naquela ocasião. Eu tomei a atitude de sair para continuar o trabalho que eu estava fazendo na primeira igreja. Então, a Shalom nasceu desse sonho que foi partilhado pela comunidade que estava lá naquela época, né, no ano 2000. Tanto que praticamente todo o conselho veio comigo, a junta diaconal, professor de escola dominical, coral, adolescente, veio praticamente todo o grupo de adolescentes, de juventude, o Ministério Celular, que já estava lá, veio todo para a Shalom. Então, a Shalom nasceu pronta, porque, na verdade, ela era a espinha dorsal da primeira IPI de Campinas. Né? Eu não planejei fazer isso, eu não chamei ninguém para ir comigo. A igreja foi porque se identificou com o projeto, com a ideia. E hoje ela é uma igreja presbiteriana, está aí no presbitério de Campinas. Né? Claro que depois que eu saí, a igreja vai mudando, isso é natural. Né? Hoje ela é uma igreja federada, a igreja do presbitério de Campinas, tem um pastor lá, cada pastor que vai colocar a sua ideia, o seu vai trazendo ritmo, as suas transformações. fazer as suas transformações. Então, obviamente, que o que a Shalom é hoje não é a igreja que eu pastoreei de 2000 a 2005. Mas eu dou graças a Deus, né, por ter tido o privilégio de conviver com aquela comunidade aqueles 5 anos e fazer coisas que nunca mais eu fiz depois. Eles são únicos na minha vida nessa questão. Né? Então, eu dou muito graças a Deus. E eu oro para que Deus faça da Shalom uma igreja relevante na cidade, que abençoe os irmãos que estão lá agora e o pastor que tem, né, que ele possa crescer. Eu já tive minha parte de privilégio e tomara que outros tenham também. Puxa, de lá saíram tantas pessoas assim que hoje estão servindo a Deus em diversos lugares, ministérios. Então, assim, há um legado ali, né, que foi deixado. Isso é um privilégio. É verdade. Agora, um aspecto mais particular que eu lembro, isso foi em 99, devido a uma crise nos negócios, meu pai começou a procurá-lo insistentemente. Isso foi em 99. Que queria conversar com você. Eu lembro muito, preciso conversar com o pastor Edilson. Tentava ligar e desencontrava. Enfim, eu lembro que uma terça-feira eu fui para a célula na sua casa e você foi lá para minha casa. Fui para a sua casa. Né? E quando eu voltei, você estava sentado na ponta da mesa com meu pai. Eu lembro que eu cheguei e eu vi meu pai aos prantos. Mas não falei nada, entrei, fui para o quarto, estava com a minha mãe lá. E aquele dia meu pai entregou a vida dele para Jesus. A vida dele, assim, eu costumo dizer que eu nunca vi um cristão com uma conversão tão radical como eu vi na vida do meu pai. Foi mesmo. Pedro foi uma preciosidade na minha vida também. O que você lembra daquele dia? E para você como um pastor, eu imagino que essa experiência de alguém entregar a sua vida para Jesus é a experiência máxima do ministério pastoral. Como é que é para você essa experiência? O Pedro foi um presente de Deus na minha vida. Né? Porque primeiro que ele era generoso, mesmo antes de ele ter aquela experiência com Jesus, ele já era uma pessoa generosa. É da natureza dele. Ele é um diácono por natureza. E mesmo antes de se converter, ele sempre ajudou, né, ali na igreja. Sua mãe já frequentava, a sua avó, seu avô estavam lá com a gente e tudo. E Pedro ia de vez em quando num culto ou outro e tal, mas ele participava naquela época. Ele ainda tinha uma empresa que tinha uma certa importância aqui na cidade e tudo mais, tinha uma vida muito privilegiada. Mas ele sempre foi generoso com a gente, né? E ajudou em muitas ocasiões. Mas acontece que os reveses na vida
o levaram realmente a uma procura de Deus. E a sua mãe, sua avó, seu avô sempre oraram por ele. Sim. Eu me lembro em quantas vezes a gente estava numa reunião de oração, a Neiva sempre dizia: vou orar pelo Pedro, meu genro, eu gosto muito dele, eu amo muito ele, é uma pessoa muito especial, mas ele ainda não tem. Então a gente, desde os primeiros anos, eu cheguei lá em 96, né, 96 em Campinas, nas primeiras reuniões de oração a gente já sabia que havia esse projeto da família de orar pelo Pedro. Eventualmente ele gostou de mim, isso eu dou graças a Deus, ele foi com a minha cara assim e tal. E eventualmente no nosso relacionamento ele marcou aquele dia, eu fui lá conversar com ele contou mesmo das lutas que eles estavam tendo, e eu me lembro de ter dito para ele: olha, Pedro, Deus tem um plano para a sua vida, Ele te ama, mas não é de agora não, né? Não é porque você está numa fase difícil que Deus resolveu te amar. Ele te amou antes da fundação do mundo, Ele tem um plano. Então. Só que Deus já tinha, quando eu cheguei lá na tua casa, Daniel, Deus já tinha feito, já tinha entrado no coração do teu pai. Eu só puxei a rede, como a gente fala, mas ele já estava resolvido, né? Eu não precisei persuadir o Pedro a entregar a vida a Cristo. Ele já estava resolvido. Eu só cheguei lá e falei para ele: você quer orar? Quero. Ele orou ali e ali se emocionou, mas Deus já tinha feito, Deus já tinha entrado no coração dele, né? E depois, assim, quer dizer, aí depois da conversão, aí que o caldo entornou mesmo, né? Porque aí foi uma luta em cima da outra, né? Às vezes eu falava: Senhor, eu acho que o Pedro não vai aguentar, alivia o negócio, mas Deus nem aliviou e nem o Pedro largou o evangelho. Pelo contrário, ele se firmou, né? Se tornou um dos líderes mais importantes, né? Com a habilidade que ele tinha, com a capacidade reformou aquele espaço Shalom, fez aquela pocilga parecer um templo maravilhoso, né? Quando eu me lembro a primeira vez que entrou naquele salão, era uma coisa terrível, parecia a antessala do inferno. E o Pedro, com a iluminação dele, né, transformou aquele lugar num lugar limpo, bonito, arejado, onde centenas de pessoas tiveram uma experiência com Deus, né? E foi muito bonito ver que ele jamais, do dia que ele entregou a vida a Cristo, jamais ele envergonhou o Evangelho, né? Pagou o preço, mas não arredou o pé. E com certeza, como filho, eu posso dizer que eu nunca vi alguém se converter tão convicto, tão forte, como ele, a ponto de passar as experiências que ele passou e sempre manter a confiança. E às vezes eu parava e olhava assim: de onde vem essa confiança? Porque não é possível. E ele firme e confiante. Nunca reclamava de nada. Os caras aprontavam com ele horrores, assim. Ele era traído de tudo que é jeito, mas você falava com ele, falou: não, Deus sabe, vamos. Pastor, uma última pergunta aqui, antes da gente fazer um bate-pronto rápido, mas como você, com mais de 40 anos de ministério hoje, aconselharia o jovem pastor Edilson, que saiu do seminário prestes a iniciar a sua primeira experiência pastoral? Qual que seriam as suas palavras do Edilson de hoje para o Edilson de 40 e poucos anos atrás? Rapaz, eu tive um bom professor que foi meu pai. Então, muita bobagem que eu podia fazer, eu não fiz, porque ele me ensinou o caminho das pedras. Né? Mas, assim, se tivesse uma coisa que teria mudado, em muitas ocasiões, as minhas decisões, porque eu sempre tomei decisão movido pela paixão, movido por uma circunstância, uma adversidade, né? E em algumas ocasiões eu agi impensadamente. Não foram decisões sábias, pelas quais, digamos assim, é porque Deus sempre veio ao meu encontro, sabe, Daniel? Deus sempre me acudiu nas coisas
nas coisas que eu decidi, assim. Mas, assim, eu olhando para trás, assim, eu tomei muitas decisões, né? Inclusive decisões que implicavam deixar um trabalho, deixar uma igreja e ir para outra e tal, das quais, se eu pudesse voltar atrás, eu teria dito: Edilson, faz o seguinte, cara, vai para casa dormir, deixa Deus resolver isso. Quando estiver pronto, eu te acordo, aí você vem e continua. Não tenta resolver você a situação. Então, se eu tivesse um conselho, eu velho, dando para o Edilson novo, eu falei: cara, tenha calma. O mundo, Deus fez o mundo em 7 dias, cara. Você não consegue resolver tudo você, sabe? Espera um pouco. Calma. Deixa as coisas se resolverem. Não vai tentar fazer, não é por força nem por violência. Assim, eu acho que se alguém tivesse me dado esse conselho, talvez ainda tivesse no Ipiranga. Talvez eu ainda estivesse na primeira igreja de Campinas, eu não teria saído, teria esperado, né? Ou eu não estaria aqui falando com você, estaria lá no Rio de Janeiro, na igreja de Macaé. Então, eu olho para trás, assim, eu vejo que algumas decisões, é claro que naquela ocasião me parecia a única alternativa. Mas olhando assim, eu penso que um pouco de paciência, um pouco de serenidade teria me ajudado a esperar a solução de Deus. Até porque eu percebo que em alguns casos, não em todos, a minha saída não ajudou em nada. Não resolveu a situação. Porque uma coisa é você falar assim: tá, eu saio, eu resolvo, mas não resolve. Nem sempre a sua saída resolve a questão. Pelo contrário, cria outro problema. Então, se eu tivesse tido paciência, eu teria esperado a situação passar, teria me acalmado e dizer: bem, o que eu faço? Esse era o conselho que eu daria: paciência, serenidade. Dorme um pouco, vai para casa, tira umas férias aí, né? Deixa Deus trabalhar e depois você pega no breu de novo. Esse era o conselho, porque outras coisas, eu não me lembro assim de ter feito alguma coisa que eu me arrependesse, até porque eu te falei, meu pai me treinou muito, né? Mas nesse canto, nessa questão aí de sair de um lugar e para outro, ele nunca interferiu. Ele sempre disse: tá bom, meu filho, se você sente que é isso, Deus vai te abençoar. Acredito que ao mesmo tempo você pôde desfrutar de um cuidado sobrenatural de Deus, né? Toda a vida, né? Deus sempre... Minhas filhas sempre falam, né? Pai, Deus nunca te tirou de um lugar bom e te colocou no mais ou menos. Ele sempre te colocou no lugar melhor. Elas sempre falam isso para mim. Então, de fato, elas sempre têm razão. Amém. Pastor, para a gente encerrar, vamos fazer um bate-pronto, pergunta rápida e resposta rápida. Um livro da Bíblia que você mais gosta? Jó, livro de Jó. O livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. É um livro completo, é um livro que fala de um homem que foi alvo de uma disputa no céu que ele não sabe. Se Jó tivesse o livro de Jó, né? Ele não teria sofrido tanto, mas ele não tinha, né? Mas eu gosto de Jó porque ali Deus é o livro das perguntas, né? Jó fica o livro todo perguntando a Deus por que o senhor fez isso, por que o senhor não fez, por que deixou e tal, e Deus não fala nada. Aí uma hora lá no capítulo 38, Deus fala assim: agora eu vou te perguntar e você vai me responder. E faz a Jó 72 perguntas. E Jó não responde nenhuma delas. Só que no livro, assim, no final do livro, Deus não responde nenhuma pergunta de Jó, Jó não responde nenhuma pergunta de Deus, e ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É isso. Aliás, um dos versos mais lindos da Bíblia para mim está lá. Bem sei que tudo podes, nenhum de seus planos podem ser frustrados. 3 pregadores que você gosta de ouvir.
Tem um pregador que você não conhece, mas que fez uma diferença incrível na minha vida, que é o Raymond Potier. Ele é um dos pastores auxiliares da igreja do Bolt, a igreja reformada na África do Sul, na cidade de Potchefstroom, onde eu fiz o meu doutorado. Nós íamos ao culto, é o culto internacional, que é feito na língua inglesa, né? E ele, durante um ano, nós estivemos lá, ele pregava algumas vezes por mês. Se eu pudesse escolher um homem para ouvir a vida inteira, eu ouvia o Raymond Potier, porque não só pelo conhecimento que ele tem da Escritura, mas pela habilidade que ele tem de levar você para dentro do texto. Ele não é músico, ele não é poeta, mas ele tem uma habilidade de levar você para dentro do texto, colocar você dentro dele, fazer você respirar o texto, fazer parte da multidão onde Jesus está. É uma habilidade absoluta. E ele não grita. Eu e você, quando a gente quer dar uma ênfase, a gente levanta a voz. Ele baixa, ele fala assim, né? E aí ele marcou muito a minha vida, né? Olha, você vai achar estranho, mas um outro pregador que já não está com a gente, mas que eu gostava da maneira, ele como orador, como pregador, ele era excepcional para mim. Era o reverendo Abival Pires da Silveira. Reverendo Abival era um homem de uma cultura extraordinária, e ele, digamos assim, tinha um jeito de levar você para dentro da mensagem. Ele tinha um estilo de fala que ele ia colocando uma ideia depois da outra e ia envolvendo a gente. Era um orador extraordinário e uma doutrina assim pura, né? Eu gostava de ouvir. Eu fui aluno, não dele, mas várias vezes durante os anos do seminário eu tive na primeira igreja e eu ouvi-o pregar. Ele ia no seminário muitas vezes, e para mim ele era um pregador extraordinário, mas já está com a gente, não está mais. O outro pregador, desculpa, eu só estou falando de gente morta. O outro era o pastor Frederico Orr, que você não conheceu, porque, né, ele era um irlandês que veio para o Brasil na década de 60 e trabalhou muitos anos em Manaus, ficou muito amigo de nossa família. E ao longo da nossa vida ele veio, meu pai trouxe ele várias vezes aqui na igreja, na Presbiteriana Independente do Ipiranga. Meu pai lembra dele até hoje. E eu vou dizer por quê. Ele não era um grande orador. Ele não era um homem que esboçava uma cultura, assim, embora ele fosse um homem muito culto, lia muito. Mas o pastor Frederico, ele é da Igreja dos Irmãos, que é uma igreja que veio dos morávios, lá no século XVII, do conde Zinzendorf e tudo mais. É uma igreja que tem uma ligação muito forte com o ministério do Espírito Santo. E o pastor Frederico, ele muitas vezes na minha casa, ele estava jantando, almoçando, antes do culto, ele dizia assim: irmãos, me dê licença que eu vou meditar. Aí ele ia para o quarto, a gente às vezes deixava a porta entreaberta, eu via ele ajoelhado com a Bíblia assim em cima da cama, olhando o texto e tal. Ele não usava esboço, ele não citava teólogos assim, era ele e o texto. Mas quando ele pregava, saía um leão de dentro dele e devorava a alma da gente. Era como se a palavra fosse um martelo que esmiuçava a gente. Um livro que marcou sua vida e caminhada cristã. Eu li um livro recentemente que mudou a minha vida. Não é um livro teológico, mas ele plantou um negócio na minha cabeça que eu fui atrás. E o que eu encontrei depois dessa ideia é que mudou realmente a minha vida, meu ministério. E não foi o ano passado esse livro. O livro chama-se, traduzido em português, chama-se
Cristianismo Pagão, escrito por Frank Viola, e em parceria com George Barna, que é o fundador do Instituto Barna, um dos institutos mais reconhecidos, de maior autoridade nos Estados Unidos. Esse é um livro, não é um livro de teologia, é um livro de história, é um livro... Ele faz a seguinte pergunta, assim, se os apóstolos saíssem do século I, viessem para o século XXI, entrassem em qualquer uma de nossas igrejas, eles reconheceriam a igreja que eles plantaram? Começou assim. Profunda e aí, pergunta. no decorrer do livro, ele começa a mostrar que vários elementos que fazem parte da cultura evangélica, cristã, reformada no mundo do século XXI, tiveram a sua origem na tradição e uma tradição pagã. Então, quando ele falou isso, né, algumas coisas acenderam. Eu falei, peraí, como é que é isso? E aí eu fui realmente buscar e ele me levou para a doutrina do corpo de Cristo. Essa doutrina mudou o meu ministério. Então, assim, eu não vou dizer que foi ele que fez, mas ele me encaminhou para quem de direito, sabe? E aí eu tenho essa gratidão por esse autor que acendeu uma luz vermelha aqui. Peraí, será que ele está falando verdade mesmo? E ele tinha razão em muitas coisas. Legal. Não em tudo, mas... Legal. Sua principal referência pastoral? Meu pai. E musical é seu irmão? Bom, musical é diferente, porque assim, eu tenho que lembrar quem que me ajudou a ser quem eu sou. Né? Quando eu era adolescente, que eu comecei a compor, eu ouvia muito Taiguara, nos bons tempos, né? Porque depois ele teve uma experiência que mudou totalmente a música dele, mas até os anos 70, 72, 73, né? Para mim ele foi a referência. Depois dele veio Ivan Lins, depois dele veio César Camargo Mariano, depois dele veio MPB4, Quarteto em Si, veio a Bossa Nova, veio um monte de gente, né? Clube da Esquina, Milton Nascimento, enfim. Sérgio Mendes, que é um cara dos anos 70 também. Esses são minhas referências, né? Músicos hoje, né? Marinho Brasil, Toninho Zemuner, César Elbert, são músicos que... João Alexandre, meu irmão. Então, são músicos que estão me acompanhando aí, que eu tenho como referência. Legal. Uma última pergunta para encerrar o bate-papo. O que é Cristo para você? Cristo é o meu Salvador, né? Cristo, meu amigo, meu professor, meu mestre. E ele precisa ter muita paciência comigo, eu sei. Mas eu dou graças a Deus que ele me amou antes da fundação do mundo, porque depois disso ele não teria muito motivo, não. Não teria muito, mas ele diz, e eu acredito, que ele me amou antes da fundação do mundo, e me amou a ponto de enviar Jesus tomar o meu lugar. Amém. E perdoar os meus pecados. Amém. Pastor, obrigado pelo convite. E olha, gente, continua amando a teologia aí para a vida prática, viu? Amém. Obrigado pelo privilégio desse bate-papo. Se eu fosse citar uma das pessoas que mais marcaram a minha caminhada cristã, certamente seu nome estaria lá entre os primeiros da lista. Muito obrigado. É um privilégio poder conversar com você, ter esse tempo. Obrigado, Daniel. E que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, sua família. Amém. Amém. E continue esse homem usado por Deus poderosamente. Amém. Você abençoa vidas que você nem imagina, que transcende as paredes da igreja. Amém. Que você continue sendo usado por isso. Amém. Deus seja Amém. louvado. Obrigado, Daniel. Obrigado por você que ouviu até aqui, pelo privilégio de acompanhar todo esse bate-papo. Se você gostou, não deixa passar, deixa o seu like, se inscreve, mas também compartilha para que outras pessoas possam ser abençoadas, possam ser transformadas por essa conversa,
pela mensagem de Cristo, que ela possa também fazer efeito na sua vida, porque tudo isso nós só podemos fazer porque é Cristo que nos sustenta. Então, Deus te abençoe, até a próxima, se assim Deus permitir. Um grande abraço.